Meu nome é Caio Bonato, eu sou CEO e um dos fundadores da Tec Verde. Eu vou contar para vocês um pouco de como é que começou a nossa história, um grande momento da nossa história e como é que a gente está hoje. Então, a Tec Verde é uma empresa de Curitiba. A gente nasceu com um sonho, o sonho de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. Esse era o nosso sonho. E como é que isso começou, né? O meu pai e o pai de um dos outros sócios, eles tinham uma consultora. Eu brinco que o meu primeiro brinquedo foi um baldinho e um martelo. Eu adorava acompanhar meu pai nas obras dele lá. Eu acompanhava nos dias de desforma, né? Eu adorava juntar os pregos tortos da obra, levava para casa e ficava desentortando em casa. Depois carregava os pregos de novo para a obra. Hoje isso tem outro nome, é trabalho escravo infantil, mas acho que naquela época o pai da gente podia fazer esse tipo de coisa. Mas essa vivência de obra, para mim, trouxe uma série de perguntas, né? A vida inteira eu tinha o sonho de fazer engenharia civil. Eu entrei para engenharia civil na Universidade Federal do Paraná, e logo depois de entrar na engenharia civil, eu comecei a me fazer perguntas. Putz, será que isso é a coisa certa se continuar fazendo, né? Pô, eu ficava abismado com a quantidade de desperdício, com a quantidade de ineficiências em mão de obra, o nível de artesanato, o nível de resíduos que a gente gerava numa obra. E a consultora do meu pai era uma pequena consultora. Ficava abismado aquilo. Eu comecei a ficar extremamente desmotivado, né? Pô, será que o setor é isso que eu posso fazer? E aí a gente começou a encarar aquilo, eu e um grupo de amigos, a gente viu aquilo como duas formas, né? Ou encarar aquilo como um paradigma, como um problema que realmente existe, não tem como mudar, continuar fazendo a mesma coisa e ganhando dinheiro fazendo a mesma coisa, porque a gente ganhava dinheiro fazendo aquilo e cometendo aqueles erros que a gente até desconhecia que poderiam ser erros, ou encarar aquilo como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de fazer diferente. E não desmerecendo o trabalho do meu pai, nem de muitos que talvez trabalhassem da mesma forma naquela época, mas a gente viu que existia ali uma grande oportunidade de mudança. E a gente resolveu empreender nesse setor, fundar uma empresa que tivesse a missão de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. E olha o tamanho do desafio, né? A gente ainda estava na universidade quando a gente montou a empresa. Hoje eu tenho 29 anos, isso faz 7 anos, então eu tinha 22 anos na época. Deixa eu ver se minhas contas estão certas. Tinha 22 anos na época. A gente queria mudar o setor da construção civil, né? Como é que você faz isso, né? Será que é possível? Um dos setores mais conservadores do nosso país, um dos setores mais ainda pouco industrializados do nosso país, era um desafio gigantesco, assim. E a gente não sabia ao certo qual seria a tecnologia que a gente usar, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha mão de obra, tinha um sonho mesmo. A gente resolveu empreender e começar esse sonho. A gente montou um plano de negócio, foi buscar tecnologia em alguns outros lugares no mundo, conseguimos firmar uma parceria com o Ministério da Economia para tropicalizar uma tecnologia da Alemanha para o Brasil. A gente conseguiu trazer uma série de parceiros para ajudar a gente a viabilizar a primeira fábrica. E dentro dessa parceria com a Alemanha, aí vem a primeira grande história, a gente ia montar uma fábrica de wood-frame aqui no Brasil, a gente tinha parceria com o Ministério da Economia da Alemanha, com 34 empresas no mundo inteiro, para implantar essa primeira fábrica aqui. Esse processo tinha acabado de desenvolver o mesmo processo com a Rússia. O Putin tinha desenvolvido 10 fábricas de altíssima tecnologia na Rússia para atender um programa como se fosse o Minha Casa Minha Vida lá. E a gente ia fazer a mesma coisa que no Brasil com uma fábrica. Eles imaginavam que a gente ia fazer a mesma coisa no Brasil com uma fábrica. Então, o mesmo nível de ferramentas, de maquinário que vinham nas listas, as plantas, a gente recebia aquilo e pensava, pô, como é que eu adapto essa coisa, né? A gente tinha uma fábrica aqui na Rússia, eles tinham gasto coisa de 10 milhões de dólares, a gente tinha 200 mil reais para montar aqui no Brasil. Como é que a gente faz isso, né? A gente começou a cortar a máquina, improvisar, a gente mesmo montava as máquinas, a gente mesmo começou a... Qualquer ferramenta que dava para fazer dois serviços, a gente comprava uma só e foi montando e tal. E chegou no dia que a gente ia produzir a primeira casa, ia ser todo o treinamento com a Alemanha, ia vir uma delegação para o Brasil. A gente, primeiro, assim, grande surpresa foi que, das 20 pessoas que a gente tinha contratado para começar naquele dia, porque a gente não tinha dinheiro para contratar elas para começarem nem um dia antes, só apareceram 4. Sendo que um dos 4 era um senhor que eu tinha que ajudar ele a andar, assim, tão velho que ele era, assim.
E os outros 3, porque eu não tinha prestado para nenhum outro lugar, assim, era absurdo. Era aquilo que a gente tinha em mãos, né? Eu fui buscar os caras no aeroporto, eles chegaram lá falando, tinha acabado de chegar da Rússia, né? Eles falaram, os russos são os caras, você vai ver as cagadas que os russos fazem, os russos não sei o quê, cada burrice. Para eles, os russos eram os caras mais burros do mundo. Sério, até entrar na nossa fábrica, assim. A hora que eles entraram na nossa fábrica, eu acho que mudou o conceito de burrice deles em relação ao mundo, assim. O alemão chamava Hermann, ele tinha um suspensório, eu nem sabia que existia isso ainda, um martelo na cintura. Ele olhou assim para uma máquina e falou, "What is this?" Eu falei, essa é aquela máquina, a serra que faz aquilo, tal. "No, no, no." Ele falou, "This is a toy." Ele falou, "Isso é um brinquedo. Meu filho de 5 anos brinca com desse na Alemanha." E pá, chutou a máquina, quebrou a máquina. E aquilo foi um terror. Assim, 15 dias com os caras aqui no Brasil, tudo não prestava, tudo era ruim e tal. Mas a gente fez a primeira casa. Depois de 15 dias, a gente tinha produzido a primeira casa em wood frame no Brasil. A gente tinha produzido a casa nós mesmos. Quem fundou a empresa, engenheiro, os estagiários, os amigos, juntou mulher, namorada, avó, porque não tinha mão de obra, a gente juntou todo mundo que conhecia para produzir a primeira casa. E a gente produziu a primeira casa. A gente montou a primeira casa. E aquilo, para mim, foi uma grande lição assim, de vida mesmo. Ali a gente conseguiu perceber que não existe desculpa para absolutamente nada assim, que a gente queira fazer na vida. E sustentabilidade, a gente enxerga como isso. Assim. Não existe desculpa. A gente tem as desculpas prontas mais fáceis de todas. Assim. É falta de dinheiro, é falta de gente, é falta de mercado, é falta disso, é falta daquilo. Mas não existe desculpa para a gente ser sustentável. Assim. A gente percebeu que é o único caminho que a gente consegue vencer todas as barreiras. Né? A gente conseguiu vencer a barreira financeira, a barreira de recursos humanos, a barreira cultural do brasileiro, e a gente conseguiu produzir a primeira fábrica, a gente conseguiu lançar a primeira indústria de casas com nossa tecnologia aqui no Brasil. E a gente percebe que isso não é um feito que é replicável só para a nossa indústria. Né? Não é só uma pequena empresa que precisa empreender e realizar feitos hercúleos para conseguir ser sustentável. Isso vale para desde a pequena empresa, que enxerga uma oportunidade como nós enxergamos, como nas grandes corporações. É necessário você acreditar muito naquilo que você quer. É necessário você ter aquilo como uma crença, como um objetivo quase que de vida, assim, para você conseguir empreender a mudança e ser sustentável. A partir do momento que você acredita naquilo, você realmente acredita naquilo, você consegue trazer tudo junto. Em primeiro lugar, você consegue trazer as pessoas, um recurso fundamental e principal para a gente realizar a mudança, né, os protagonistas. Depois consegue trazer dinheiro, depois consegue começar pequeno, fazer igual nós, uma primeira fábrica, uma primeira casa, e construir esse legado, né, essa história. Então, acreditar naquilo que a gente faz e ter coragem para assumir que não vai ser fácil essa jornada, e ter a ciência, a consciência de que vai ser necessário muito esforço, vai dar muita coisa errada, mas que a gente vai conseguir chegar lá, e que isso é necessário, para nós foi o fundamental. Assim. Senão a gente não tinha saído da primeira casa. Assim. A gente tinha todas as desculpas do mundo para não fazer a primeira casa. Hoje, passados 7 anos, a TecVerde, a gente tem uma tecnologia que a gente industrializa cerca de 60%, 70% do processo construtivo. A gente produz paredes, casas, agora estamos iniciando prédios de até 5 pavimentos numa fábrica, a gente transporta isso para a obra e monta. A gente tem uma fábrica hoje nos níveis dos russos, só que eu acho que um pouco mais inteligente. A gente produz está num nível de produção de 3.000 casas por ano. A gente atende desde pequenos consultores locais até os maiores players do mercado, como a MRV, por exemplo, tem um empreendimento com a gente aqui em Suzano, em São Paulo. Nesse processo, a gente ganhou, talvez, alguns dos principais prêmios de sustentabilidade no Brasil e do mundo. Assim. O da CEBIC, a gente foi vice uma vez da Precon, no outro ano a gente ganhou, esse ano acho que vai ser a Precon de novo, estamos se revezando. E a gente ganhou um prêmio que também foi muito emocionante na França, onde a gente concorreu com a Boeing e a Michelin, na mesma categoria. A gente foi a mais nova e a menor empresa no mundo a ganhar esse prêmio de sustentabilidade. E eu fico muito feliz assim, de compartilhar com vocês uma história que a gente sempre montou a TecVerde não pelo dinheiro. O dinheiro é necessário, mas muito pelo sonho assim, de mudar
o setor da construção civil. Eu acho que, aos poucos, eu encaro esse momento que a gente está vivendo hoje como uma forma muito positiva. Acho que a única coisa boa que a gente consegue extrair dessa crise é o momento de todo mundo respirar, colocar a coisa no chão, sair daquele momento de loucura que a gente viveu nos últimos anos e pensar em como fazer melhor no próximo ciclo, né? Dado que construção civil é um mercado de ciclos, porra, encerramos um ciclo. E agora? Como é que a gente vai encarar o próximo? Acho que esse é o momento de a gente se reinventar, o momento de a gente analisar tecnologias, analisar processo, olhar para dentro de casa e pensar como é que a gente consegue ser melhor daqui para frente. Então, vamos encarar essa crise com uma forma positiva e bola para frente, né? Obrigado.